Olá, minha gente querida, que seja um domingo muito especial para todos vocês que nos assistem e, como acontece todos os domingos, com a presença do deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto, o programa Eu e Você está de volta e trazendo assuntos atuais e assuntos tristes também. Nós falaremos em especial da tragédia ocorrida em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, que fez mais de 230 vítimas. Nós falaremos do exagerado cachê pago à cantora Ivete Sangalo pela apresentação de um show na inauguração de um hospital público no Ceará. Nós falaremos também do combate ao crack e às dependências químicas e a iniciativa do governo de São Paulo nesta questão e ainda sobre as eleições em Israel. Mas vamos ao primeiro assunto que nos comove e nos deixa muito tristes, e fica aqui o nosso mais profundo pesar e restrita solidariedade aos familiares e amigos das vítimas da tragédia ocorrida na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Passado o momento da perplexidade, do inconformismo, nos perguntamos como é possível a morte de mais de 230 jovens que desabrochavam para a vida e tiveram esse ciclo interrompido de forma tão brutal. Asfixiados, queimados, pisoteados, tendo como últimos momentos de sua existência, curta existência, o desespero e a dor. Será que as responsabilidades pela tragédia vão ser apuradas e os culpados punidos? Lembram-se da tragédia do Batomuxi? Os culpados fugiram e vivem sem punição e culpa no exterior. Esperamos, Pedro e Gerson, que não aconteça o mesmo com os responsáveis pela Boate Kiss e todos os envolvidos na tragédia, principalmente o poder público. Como a prefeitura pode ter concedido um alvará de funcionamento naquela situação? Um local tão amplo e apenas com uma porta de acesso, sem saídas alternativas de emergência. Não há dúvidas que a irresponsabilidade e até mesmo a corrupção funcionaram. Fala-se agora numa legislação nacional a ser discutida pelos deputados em Brasília, que se crie com urgência para evitar novas tragédias. No entanto, sem fiscalização, tudo permanecerá igual. Vejam onde estavam os bombeiros que não fiscalizaram a Boate Kiss, pois os extintores não funcionaram no momento que tinham que funcionar. Os organizadores do evento também não foram fiscalizados. E a banda usou fogos de artifício proibidos para ambientes abertos que custam R$ 2,50 ao invés daqueles para ambientes fechados que custariam R$ 70. Total irresponsabilidade e descompromisso com a vida. Chega de colocar trancas nas portas depois que a casa foi arrombada. Tereza, sem palavras que possam expressar o que é e será por muito tempo a dor dessas famílias que perderam de forma tão trágica os seus entes mais queridos. A imprensa, num clima de comoção, noticiou os acontecimentos, as expressões de dor da família, as imagens bonitas e alegres das vítimas antes do incêndio. Tudo foi mostrado com profissionalismo e emoção. A mídia internacional também deu grande destaque a essa tragédia, mas logo estará nas últimas páginas dos jornais. E logo essa tragédia passará a ser apenas um registro na nossa consciência. Palavra esta tão importante que vou definir
como está no mestre Aurélio. Consciência é o cuidado com que se executa um trabalho, se cumpre um dever, senso de responsabilidade. Tudo isto faltou à prefeitura, ao corpo de bombeiros, aos responsáveis pela construção do espaço, aos donos da boate, aos organizadores do evento, à banda, especialmente a fiscalização. Pensar apenas em lucros, em pirotecnia. A ganância prevaleceu, não havendo o mínimo de responsabilidade com a vida do próximo. Cadeia para todos os culpados. Muita força para as famílias destes jovens. Que todos descansem em paz. Foi uma tragédia dantesca, resultado da falta de consciência e de compromisso para com a vida e a integridade humana. Não havia saídas de emergência, usaram fogos incandescentes num teto inflamável abaixo do limite que deveria estar. E ninguém viu nada. Ao contrário do que possa se pensar, a tragédia não será esquecida com facilidade, porque, além da imprensa, funcionaram na comunicação as redes sociais que deram o acontecimento, o tempo real do fato e a repercussão mundial da tragédia. Foi uma derrota para a sociedade brasileira, foi uma derrota para todos nós, foi uma derrota para o país, uma vergonha. Mas, minha gente, vamos falar agora de uma medida extrema, mas muito importante, adotada pelo governo de São Paulo, que é a internação compulsória de dependentes químicos que tem como principal meta o tratamento dos usuários de crack, que de uma forma avassaladora vem crescendo nas grandes cidades, com focos significativos nas periferias. Esta droga, como sabemos, tem um poder de destruição e dependência muito rápida, além do baixo custo, o que leva que o seu consumo seja utilizado pelas chamadas classes baixa renda, gerando um grau de degradação extrema em seus dependentes, que atualmente se concentram em espaços chamados de Cracolândia, assustando a população e até mesmo colocando em risco a própria vida dos viciados, como aconteceu em Bom Sucesso na Avenida Brasil, onde na semana passada morreu atropelado por um caminhão um menino de apenas 10 anos de idade que havia abandonado a casa da avó na Vila Cruzeiro. É um sofrimento muito grande para as famílias que, desprovidas de recursos, não têm como oferecer o mínimo de assistência a essas pessoas e veem sua vida se extinguindo aos poucos diante do olhar ausente do poder público, que pensa muito em obras, mas nada faz na solução da vida do ser humano e desta questão tão grave que é uma doença e que vem tomando conta da nossa cidade, como eu disse há pouco. Sabemos que é uma situação muito difícil de enfrentamento, mas a prefeitura tem a obrigação e a responsabilidade de acolher, como fez agora São Paulo, que vem discutindo o assunto há muito tempo e se estruturando, criando centros de referência que contam com a presença do Tribunal de Justiça de São Paulo, pois a internação compulsória só pode ser realizada com autorização judicial, laudo médico, o que eu entendo ser muito importante para prevenir as chamadas arbitrariedades. Gerson, parece que o Rio de Janeiro ganhou um forte aliado na defesa da internação compulsória no nosso estado. O atual procurador-geral de Justiça, Dr. Marfan Vieira, que já se manifestou favorável à internação obrigatória dos dependentes de crack, não é isso? É, Tereza. O Dr. Marfan, que eu conheço muito bem, assumiu no dia 17 de janeiro
a Procuradoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pela terceira vez, já se declarou favorável à internação obrigatória dos adultos dependentes de crack. O Dr. Marfan é um valoroso e digno jurista, pessoa do maior crédito, a quem apoiamos irrestritamente, mas também ao qual fazemos alguns questionamentos. E o primeiro deles é saber se nós temos hospitais preparados para receber os dependentes do crack. E a resposta posso afirmar que é não. A segunda e também essencial pergunta é saber se temos médicos, psiquiatras e psicólogos especializados na droga e disponíveis para tratamento por longos períodos. A resposta também é não. Então, internação obrigatória sem solução para estes dois itens vai estar condenado ao fracasso, gerando desgaste e desesperança nas famílias, que é fundamental na recuperação do paciente. O que teremos, e já temos hoje, são verdadeiros depósitos que abrigam a população em situação de rua. Não conheço com profundidade o que está fazendo o governo de São Paulo, mas pelo menos há algum tempo vem se preparando para enfrentar a situação e vem essa questão como de saúde pública. Vamos aguardar ações do Ministério Público que obriguem a Prefeitura a tomar uma posição responsável no tratamento dos dependentes químicos, em especial do perigoso crack. Senão, vamos ter também nesta questão que continuar tocando o alarme da vergonha, infelizmente. Pois é, Gerson, mas antes de passar a palavra ao Pedro, eu gostaria de informar que tramita no Congresso Nacional um projeto de lei do deputado Osmar Guerra, do PMDB do Rio Grande do Sul, que prevê o aumento da pena para quem for pego com drogas. Também prevê o aumento do tempo de internação compulsória para desintoxicação e o credenciamento das comunidades terapêuticas no Ministério da Saúde. Acho que o projeto é muito importante. Talvez mereça alguns ajustes, mas é bom, pois prevê a classificação também da droga com distinção de pena, de acordo com o prejuízo e dano que ela possa causar. Todos sabemos do perigo que representam as drogas, principalmente para os nossos jovens que, na busca de solução para seus problemas, muitas vezes até fantasiosos, se deixam envolver, chegando à dependência, pois não podem viver sem o sonho e o delírio que elas provocam. É terrível imaginar que, segundo a mídia, 200 mil brasileiros morrem anualmente por problemas relacionados ao consumo de entorpecentes. Mas convém alertar que o tabaco e o álcool matam muito mais, chegando o tabaco a matar 5 milhões por ano e o álcool 2 milhões. Pergunto a você, Gerson, se as drogas forem legalizadas, o número de dependentes vai diminuir, como alguns defendem? Na minha opinião, vai aumentar. Acho que o Congresso tem que estudar o assunto e tomar uma posição. Veja, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique propõe que a sociedade coloque o assunto em discussão envolvendo a descriminalização de todas as drogas, embora deixe claro que descriminalizar não é despenalizar. O debate maior de Fernando Henrique é a regulamentação da maconha, ou seja, criar condições para que o Estado possa impor restrições e limitações ao comércio
e consumo da droga sem colocá-la na ilegalidade. Fernando Henrique disse ainda que sua proposta era abrir ao debate o assunto e os modelos de regulamentação da maconha de maneira similar ao que se faz com o tabaco e o álcool. Embora não concorde com a posição do Fernando Henrique, acho que discutir é sempre bom e democrático, pois abre caminhos para soluções. É isso aí. O que realmente o problema é alarmante. Está proliferando de maneira incrível e que exige uma decisão do poder público. São Paulo tomou a decisão. O Rio de Janeiro pode dialogar com São Paulo. Isso tudo faz parte de um universo desafiador, mas que precisa ser enfrentado em algum momento. O momento chegou. Quanto à lei do deputado Osmar Guerra, bastante cuidado, porque não é esta a tendência atual no mundo em relação às drogas. Mas é preciso ser feita uma providência, porque não é possível que alguém possa portar quantidades muito grandes de tóxico e não ser considerado um traficante. Uma coisa é o consumo pessoal do viciado, outra coisa é o tráfico da droga que ele faz. Maneira que são pontos divergentes que precisam ser levados a um ponto de convergência. Nem tanto o mar, nem tanto a terra. E vamos passar para um outro assunto, um assunto que nós, com muita frequência, aqui no programa, por diversas vezes, temos criticado o mau uso do dinheiro público, especialmente quando direcionado na realização de shows, contratação de artistas através de verbas milionárias e abusivas. E entendemos que essas contratações deveriam ser patrocinadas pela iniciativa privada, tendo como contrapartida a publicidade. Esta prática não acontece apenas no nosso Rio de Janeiro. Vejam o que aconteceu agora no Ceará. O governador Cid Gomes contratou a cantora Ivete Sangalo para realizar um show na inauguração de um hospital e pagou a ela R$650 mil para esse show. O Ministério Público de Contas do Ceará achou o valor exagerado e resolveu abrir uma investigação. O que é de estranhar é que Cid Gomes ficou muito ofendido e partiu para cima do procurador Gleidson Alexandre, que propôs a ação, perguntando quem era o Ministério Público de Contas, acrescentando ainda que ele não passava de um garoto que desejava aparecer criando caso e entrando com recurso. Gerson e Pedro, absurda essa atitude do governador do Ceará. O Ministério Público de Contas tem a obrigação de fiscalizar, sim, o uso adequado do dinheiro público. Infelizmente, prepotência e arrogância não faltaram a Cid Gomes, mas, acima de tudo, respeito a um poder constituído tão importante como é o Ministério Público. Vocês não acham? Tereza, as declarações de Cid Gomes, inclusive a imprensa, foram descabidas, destemperadas, mas, acima de tudo, como você disse, desrespeitosas. O procurador Gleidson Alexandre tomou a decisão de recorrer porque o Tribunal de Contas do Ceará havia arquivado o seu processo de investigação. Isso mesmo, após o procurador, segundo a imprensa, listar 6 shows de Ivete Sangalo com valores inferiores a R$650 mil cobrados no show de inauguração do hospital. Esses valores variavam entre 400 e 500 mil reais. Ficam 2 perguntas. Primeiro, será que a extraordinária cantora Ivete Sangalo teria coragem de cobrar um cachê superior àquele que cobra normalmente, principalmente sabendo que é dinheiro público do povo? Segundo, por que o governador Cid Gomes ficou tão irritadinho? Não tem razão. Dinheiro público exige realmente prestação de contas.
toca o alarme da vergonha. Foi um despropósito. Inaugurar um hospital na cidade de Sobral não é motivo para promover um show levando uma cantora famosa com um cachê tão elevado. O problema essencial que o governador demonstrou está na irritação com que ele tratou o procurador do Ministério Público de Contas. Porque se ele está certo no seu ato, não há por que se irritar com a dúvida levantada pelo procurador. Ele esclarece com razões lógicas o que ele fez, mas ele se irritou justamente porque essas razões não existem. Olha, Gerson e Pedro, eu acho que a nossa querida Ivete Sangalo deveria se apresentar gratuitamente. Afinal, tratava-se da inauguração de um hospital público que serviria ao interesse da população de uma cidade tão pequena como é Sobral. Mas vamos passar para um outro assunto e falar da política internacional e da apertada vitória de Benjamin Netanyahu, conseguida através de eleições legislativas realizadas no último dia 22 de janeiro, quando, apesar da vitória, o Likud saiu enfraquecido deste processo eleitoral. O que vem demonstrar que o eleitor israelense não está satisfeito e deixou seu recado, possivelmente para que se encontre uma forma de entendimento com seus vizinhos e a construção do caminho para a paz. Parece que as posições mais radicais de Netanyahu não vêm agradando a uma boa parte da população israelense. Quero ouvir você, Gerson, e logo a seguir o nosso querido Pedro do Couto. Tereza, após os resultados das eleições, não há dúvida que Netanyahu passou momentos difíceis, muita especulação e negociações de bastidores. Ele só pôde respirar aliviado quando o segundo colocado, o novato partido de centro, Yesh Atid, em português significa A Futuro, liderado pelo jornalista Yair Lapid, anunciou que não tem intenção de criar um bloco de obstrução de partidos da esquerda que impeça a formação de um novo governo. Trocando em miúdos, Lapid abriu caminho para a continuação de Netanyahu no poder, mesmo que um Likud enfraquecido. Para obstruir Netanyahu, Lapid teria que se unir com todos os partidos do bloco da esquerda, que hoje soma 60 das 120 cadeiras do parlamento, já incluindo os 3 partidos árabes, que somam 10 cadeiras e cuja lealdade ao Estado judaico é colocada em dúvida por muitos israelenses. O resultado das eleições em Israel foi uma surpresa, pois até o Partido Trabalhista Avodah, que sempre teve uma posição eleitoral forte, ficou em terceiro lugar, e sua líder, Shady Yashimovich, anunciando que apoiaria Lapid para o cargo de premier caso ele o desejasse. Não há dúvida de que o grande azarão e grande surpresa do pleito foi Lapid, ex-apresentador de telejornal de 49 anos, representante da classe média, que frustrou a expectativa de uma liderança tranquila do governo da direita. Lapid, mesmo sendo um oponente direto de Netanyahu, inteligentemente reconhece que não tem experiência suficiente para enfrentar um momento difícil como este, pelo qual passa hoje o Estado de Israel. Agiu com inteligência, patriotismo, não se deixando morder pela mosca azul do poder. Mesmo não assumindo a responsabilidade de sua pequena grande nação, poderá, com sua força política, amenizar as posições mais radicais de Netanyahu, e como raposa velha já anunciou que vai se dedicar primeiramente na defesa do território israelense. Com isso, já adverte Lapid
e vai manter as suas posições, embora saibamos que tudo não passa de jogo de cena. Pois se ele se retirar do governo, cai o governo de Netanyahu, pois assim é o parlamentarismo. Só o tempo dirá. Vamos aguardar os acontecimentos. Houve praticamente um empate no número de cadeiras no parlamento israelense. Lapid, que foi o grande vencedor, porque até pelo fator surpresa, ele optou por uma solução de compromisso. E, evidentemente, que esse compromisso baseou-se em negociações sobre rumos do governo de Israel nas próximas etapas. Como disse o Gerson, temos que aguardar o desdobramento dos fatos, mas que houve uma modificação substancial na política de Israel, sem dúvida alguma. As urnas falaram, e quando as urnas falam, não há como negar. Minha gente, chegamos ao final do programa. Obrigada, Pedro e Gerson, pela participação dos dois. A você que nos assiste, o nosso especial agradecimento. Temos um encontro marcado no próximo domingo, às 12 horas aqui na CNT. Até lá.